Assista o vídeo a seguir e nossa análise ao final. Se você não teve tempo de acompanhar todo o depoimento do Mauro Cid, então não se preocupe que dá para resumir ele em 3 ou 4 trechos para você entender a gravidade do teatro que está sendo feito ali, o quão horripilante, o quão asqueroso tem sido. Vamos lembrar, Mauro Cid, várias delações que mudaram de versão. Depois faz o áudio, onde ele manda o áudio falando que estava sendo coagido, ameaçado. Aí tem a ameaça à família dele, à esposa, ao pai dele. Basicamente que eles seriam presos se ele não falasse exatamente o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Aí depois de tudo isso, eles tiveram a coragem de colocar esta pessoa, que é a única delação que eles têm contra Bolsonaro, e nem é uma delação lá tão boa assim, você vai ver, e colocaram ele para fazer um depoimento hoje. Na frente lá, de todo mundo. Atrás dele tá todo mundo que ele tá destruindo a vida dessas pessoas, tentando se salvar. De certa forma, eu sinto até pena da tortura que esse cara sofreu. Mas vamos lá, os principais trechos que vale a pena assistir separado é o primeiro, esse aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... Primeiro, eles estão falando aqui de um documento, que é a tal minuta do golpe, que até hoje ninguém viu, não foi apresentada. É a coisa mais impressionante que já se viu em qualquer processo, em qualquer julgamento, em qualquer investigação. Um grupo de pessoas podem ser condenadas a 40 anos por conta de um documento que não existe e não é apresentado. Essa minuta do golpe que eles falam constantemente o tempo inteiro, ninguém viu. A única menção que nós temos sobre a tal minuta do golpe tá aqui, ó, Mauro Cid. E aí vem a parte curiosa. Na minuta do golpe, suposta minuta do golpe, que é uma decretação de estado de sítio que teria que ser aprovado pelo Congresso. Vou falar isso de novo aqui, ó. Essa minuta que ninguém viu, até se ela existisse, para ser tornada efetiva, ela teria que ser aprovada pelo Congresso. Tá bom? Pois bem, fala que o Alexandre de Moraes seria preso. Ou seja, preste atenção, esse aqui está julgando um suposto crime que aconteceria contra ele. Ele é a vítima. Isso aqui é horripilante, gente. Isso aqui seria bastante para anular qualquer julgamento. Tomou conhecimento que houve por parte do então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ordem de monitoramento do relator dessa ação penal, ou seja, do meu monitoramento? De novo, tá aqui questionando sobre uma suposta ordem do Bolsonaro para monitorar ele, o juiz que está julgando quem? O Bolsonaro. Ministro, o único momento que o presidente pediu alguma informação do senhor foi já no final do ano, em que ele recebeu uma informação que, teoricamente, o general Mourão estaria se encontrando com o senhor em São Paulo. Então, ele queria confirmar se essa reunião teria acontecido. Mas é porque quando fala monitoramento, né, para a gente já visualiza um monitoramento constante, né? Isso nunca teve essa ordem, nem essa determinação. Aquele monitoramento que a imprensa fez um escândalo, na verdade era uma pergunta que o Bolsonaro fez. Dá uma olhada para mim, vê se o Alexandre de Moraes encontrou com Mourão. Porque o Mourão, como vocês sabem, traiu todo mundo, né? Tava querendo trair o povo brasileiro, fez aquela palhaçada, ninguém mais acreditava no Mourão já há muito tempo. Agora vamos pegar um próximo trecho, que é esse trecho aqui, ó. Vamos lá. Sua Excelência, o ministro Alexandre. Esse aqui é o melhor de todos. Esse daqui, por si só, deveria ser o bastante para anular o julgamento. Fux fez a pergunta que anula o julgamento. Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios e que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Que tudo teria que ser aprovado pelo Congresso, tá? Esse documento foi assinado? Não, senhor. Só para você entender, todo julgamento é porque supostamente o Bolsonaro ia dar um golpe através de uma minuta. Minuta que até agora ninguém leu, que ninguém viu
e que ele não assinou, e quem comprova isso é o dono da única delação que está sendo usada contra ele. Está de sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Isso por si só deveria ser o bastante para anular tudo. Então, vou resumir para você entender o que aconteceu hoje. O cara que foi torturado, ameaçado, coagido, que teve várias versões diferentes, até que eles conseguiram aquela para usar como uma delação, tá? Faz uma delação com um documento que ninguém viu, que se existisse precisaria ser aprovado pelo Congresso e que mesmo assim o Bolsonaro não assinou, mesmo com, e aí ele fala, mesmo com toda a pressão para que ele assinasse, Bolsonaro optou por não assinar e o documento ninguém sabe qual é, ninguém viu, só se sabe que entre uma das ordens do documento, do decreto, era a prisão do Alexandre de Moraes, que está julgando o caso. Se você encontrar um julgamento abominável desse jeito em Cuba, pode ser que você encontre. Em qualquer outro país democrático, você jamais encontraria uma vergonha dessa acontecendo no judiciário. O vídeo de Gustavo Gayer sobre o depoimento de Mauro Cid se destaca como uma contundente crítica à condução do processo judicial que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gayer, com seu estilo direto e incisivo, escancara o que entende-se como uma farsa jurídica, baseada em contradições, ausência de provas materiais e suposta parcialidade da autoridade que conduz o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes. Um dos principais méritos do vídeo é a sua capacidade de sintetizar, de forma acessível e impactante, os pontos mais polêmicos do depoimento de Mauro Cid. O comentarista apresenta os trechos mais relevantes com clareza, destacando não apenas o conteúdo, mas o contexto político e jurídico em que as declarações foram feitas. O primeiro ponto levantado é a mudança constante nas versões apresentadas por Mauro Cid, fato que levanta suspeitas sobre a coerção e a pressão psicológica que ele supostamente sofreu. Gayer rememora o áudio divulgado anteriormente, em que Cid afirma estar sendo ameaçado, com sua família sendo usada como moeda de troca. Para o comentarista, isso compromete a integridade do depoimento. Outro ponto de destaque é a crítica, a inexistência da chamada minuta do golpe. Gayer ressalta a contradição de um julgamento baseado em um documento que ninguém viu, que não foi apresentado ao público ou ao processo e cuja efetivação, ainda que hipotética, dependeria da aprovação do Congresso Nacional. Essa crítica evidencia o que o comunicador entende como um uso político e seletivo da justiça, algo que ele considera incompatível com o Estado democrático de direito. A crítica mais contundente de Gayer, contudo, é direcionada ao fato de que o ministro Alexandre de Moraes, citado na suposta minuta como um dos alvos de prisão, é também o relator do processo. Para Gayer, isso configura uma violação do princípio da imparcialidade do juiz. Ele compara a situação ao que se esperaria em regimes autoritários, como Cuba, argumentando que esse tipo de condução processual seria inadmissível em uma democracia plena. O comunicador também destaca que Bolsonaro, mesmo sob pressão, não assinou o documento, o que, em sua visão, anula qualquer intenção de golpe. Ao trazer esse dado, Gayer reforça sua tese de que todo o processo é uma construção frágil, baseada em interpretações forçadas e delações inconsistentes. A narrativa construída por Gustavo Gayer, ainda que opinativa e combativa, se ancora em trechos reais do depoimento e faz questionamentos legítimos sobre o devido processo legal, a imparcialidade do juiz e a validade das provas. Em um ambiente de crescente desconfiança em relação às instituições, o vídeo atua como catalisador do debate público, levantando pontos que merecem atenção e discussão. Ao final, Gayer resume seu argumento com clareza. O processo contra Bolsonaro está sendo construído com base em uma delação instável,
um documento inexistente e uma suposta tentativa de golpe que jamais se materializou. Segundo ele, trata-se de uma vergonha jurídica que, se não for contida, compromete seriamente a confiança nas instituições democráticas brasileiras. O vídeo é, portanto, um importante exemplo de como a crítica política pode ser usada para chamar atenção para supostas arbitrariedades e estimular o debate público